Ah, dolorido, você sabia que seu corpo nasceu com uma estratégia de buscar a saúde? Sim, e esse processo se chama autocura. E nós somos os responsáveis quando esse processo não acontece de forma como deveria. Nós temos a tendência a culpar profissionais, objetos, quando a gente sente dor. Quer um exemplo? Eu tô com uma dor na minha lombar e eu fui buscar um fisioterapeuta, né? E ele não atendeu as minhas expectativas e eu saí de lá com um pouquinho de dor, tava melhor e de repente minha dor voltou. E aí eu falo, aquela técnica não serve muito bem pra mim. Ou então, um medicamento, eu tomei, a minha dor melhorou um pouquinho, não atendeu as minhas expectativas, porque eu não queria sentir dor. E aí, mesma coisa, eu digo que o problema é a medicação. Ou então eu acordei com dor e eu digo que o problema é meu travesseiro. É tão comum escutar isso. E sim, isso tudo pode facilitar, tá? O travesseiro, por exemplo, pode facilitar como que meu processo de busca da saúde não funcione tão bem como deveria. Mas você já parou para pensar se você facilita esse processo? Se você se nutre de alimentos que te ajudam, alimentos que não são inflamatórios, se você se nutre de informações que são favoráveis ao seu processo de autocura, ao seu processo de busca à saúde, ou se você fica se nutrindo, né, de pensamentos que são ruins e que não vão te ajudar a melhorar mesmo, de nenhuma forma. Né? Quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa só nutrição de alimentos. Sim, a nutrição de alimentos interfere, mas a gente tem que pensar como que a gente se nutre de pensamentos. Isso também é muito importante, de como vamos lidar com nossa dor, com o nosso processo de autocura, com o nosso processo de busca à saúde. E eu sempre falo aqui para vocês da importância de se movimentar, né? Que o nosso corpo ele veio ao mundo para isso, para se movimentar, né? Nós quando bebês, nós precisamos, né? Nós somos dependentes de pai e mãe para a gente poder se alimentar, para gente poder se manter limpo, né? Mas, depois de um certo tempo, essa responsabilidade é nossa. E nós aprendemos com os nossos pais, né? A se limpar, nós aprendemos com os nossos pais a se nutrir de alimentos, né? Mas dificilmente a gente aprende a se movimentar, né? E a gente aprende a se movimentar como? Se movimentando, né? É simples, mas é muito complexo ao mesmo tempo, né? Porque a gente precisa estar em movimento o tempo todo. Então, uma criança, ela precisa estar no chão, ela precisa estar livre para que ela adquira habilidades novas, para que ela passe de fase, vamos dizer assim, né? Então, ela precisa se movimentar para ela passar de fase. Então, ela precisa engatinhar para ela ficar em pé, ela precisa ficar em pé para ela andar, né? E depois que a gente adquire certas habilidades na nossa vida adulta, a gente tende a querer parar de se movimentar. Mas o nosso corpo é feito para se movimentar. Então, nós precisamos entender um pouquinho que a gente precisa se dedicar. Então, se a gente não quer sentir dor, a gente precisa se dedicar a facilitar esse processo de busca da saúde. Como? Melhorando a vascularização, porque quando a gente se movimenta, a gente melhora a quantidade de nutrientes que chegam para aquela região que sente dor, e aí facilita o meu processo de busca da saúde, né? E Lili, vamos falar do seguinte, você fala tanto de se movimentar, você fala tanto de se dedicar, né, ao movimento, e eu tenho explicado muito isso para vocês, mas eu quero que vocês entendam que tem que partir daí de dentro, e entenda assim que hábitos da nossa vida a gente vai adquirindo, né, e 95% é de dedicação e 5% de motivação. Então assim, se você acha que a sua dor te incomoda a ponto de você se movimentar para melhorar isso, é o seu primeiro passo.
Se você, antes de sentir dor, você já entende da necessidade e da importância de se movimentar para que não venha ocorrer um processo de dor, melhor ainda, né? Sem julgamentos. Se você está em um caso ou no outro, lembre-se, é importante que você se movimente. Para quê? Para que chegue nutrientes aonde precisa e facilite seu processo de reparação. É engraçado, né, que a gente tem hábitos de acordou, toma café da manhã, almoça, janta. Mas em nenhum momento do nosso dia a gente tem o hábito de nos movimentar. E eu não tô falando de fazer exercício de um modo geral, não. Eu tô falando de nos movimentar nos percebendo, né? De fazer um movimento consciente, de parar, fazer uma mobilização, de fazer um alongamento, né? Simples que seja. Então eu acordei, eu já parto para o meu dia sem me movimentar. Se você parar para olhar os gatos, quando eles acordam, a primeira coisa que eles fazem é se alongar, é se movimentar, é preparar o seu corpo para o que vem pelo dia. Mas nós não temos esse hábito. Então, a minha sugestão é que você e que eu começamos a adquirir esse hábito. Acordei, faça uma mobilização, roda a cabeça para um lado, para o outro, movimenta a sua coluna, né? Deixa a sua coluna saudável, faz um movimento de rotação das costas, faz um movimento de flexão olhando lá para o pubis, faça um movimento de extensão empinando o bumbum. Isso é muito importante para a saúde da sua coluna, porque se você levantar sem fazer movimentos, você não preparou o seu corpo para que ele aguente essa batalha. E quando eu digo que nós somos responsáveis, a gente precisa, pelo nosso processo de cura, pelo nosso processo de busca à saúde, eu não estou dizendo que você é culpado por sentir a dor que você sente, não é isso. É que você é responsável por não buscar uma solução para isso. E quando a gente fala em responsabilidade, justamente a gente linka a tentar achar uma solução. Então, se você percebeu o problema, então eu identifiquei o meu problema e aqui eu me nutri de informações que eu posso encaminhar para uma solução. E aí, se eu sei o problema e se eu sei a solução, basta eu fazer o quê? Basta eu agir, basta eu me movimentar, basta eu existir, basta eu fazer. Quando eu falo a gente, eu me incluo mesmo, tá? É engraçado porque assim, eu nunca fui uma pessoa que acordei e já me movimentei. Eu tenho feito isso há pouco tempo. Eu sou uma pessoa, aliás, eu era, ainda estou me adaptando, eu era uma pessoa que buscava muito ajudar os outros. Eu tentava solucionar o problema de todo mundo. Eu sabia solucionar as coisas e sabia indicar o que era necessário para as pessoas, mas eu não parava para me olhar. E é legal assim dizer que eu sempre fiz atividade, então eu fazia balé, jazz, prateado, então uma certa consciência corporal eu sempre tive. Só que eu não me percebia, eu não. É como se eu não existisse, vamos dizer assim. É como se eu não me percebesse. Tá? E aí, com a facilidade que eu já tinha de ter essa consciência corporal, eu comecei a me perceber. Eu comecei a ficar atento no meu momento. Então, se eu estou aqui, estou sentindo meu pezinho no chão, eu sei a posição que eu estou. Então, se eu sentir alguma dor, eu sei o que eu vou fazer. Então, eu começo a me perceber, a me colocar nesse mundo. E aí começou a fazer a diferença, porque já faz um pouquinho mais de uma semana que eu acordo em um movimento. Isso tem feito muita diferença na minha vida. Eu tenho certeza que pode fazer na sua também. E é por isso que eu venho aqui falar para você. Então, primeiro, eu me responsabilizei pelo meu ato. Então, eu me conscientizei, eu sabia da solução. Então, eu comecei a colocar em prática. E eu gosto de ajudar pessoas. E eu não deixei de fazer isso. Mas é muito mais fácil poder te ajudar quando eu me ajudo primeiro. E coloca isso para você. Você consegue ajudar outras pessoas quando você se coloca em primeiro lugar. Quando você se ajuda primeiro. Dificilmente você vai conseguir ajudar outra pessoa se você não parou, não pensou no que você precisa fazer. Tá bom? Fica aí minha dica então. Para,
Perceba-se. Um beijo e até o próximo vídeo.